Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçanga, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da TV, canal 700, G7, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando as vossas mensagens, os vossos comentários relativamente ao tema que nós iremos debater. Para já, irei saudar o meu convidado especial de hoje, que é o Apóstolo Filipe. Apóstolo Filipe, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Saudações cristãs a todos os irmãos que nos assistem do lado de fora. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar seus corações para ouvirem e acatarem e praticarem esta mensagem verdadeira que cá será difundida. Obrigado, Apóstolo Filipe, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Partilhem o nosso programa de hoje. Hoje temos como tema o comportamento dos crentes e das igrejas na atualidade. O que está errado? Também podem colocar as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Apóstolo, o tema de hoje, o comportamento dos crentes e das igrejas na atualidade. O que está errado? Vamos começar com prévias. O que é ser crente? O que é igreja? Bom, em primeiro lugar, ser crente, assim como também ser a igreja de Deus, é receber a sua palavra, assim como diz o Evangelho de Santo João, capítulo 3, no seu versículo 3 em diante, que é necessário que alguém que quer seguir a Jesus Cristo, como Nicodemos que queria seguir a Jesus Cristo para que fosse crente, crendo nele, fosse a igreja onde Deus, segundo a palavra dele, que ele descreve que vós sois o templo, vocês são a igreja onde o meu Espírito Santo vive. Então, em primeiro lugar, é de dar a entender a todos os ouvintes que ser crente é acreditar na mensagem proclamada ou anunciada, ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E crendo nesta mensagem, esta mensagem ela é pura e verdadeira. Leva ao ser humano que ouve e crê. Por isso que no Evangelho de Santo João 3, versículo 16 em diante, se diz o seguinte: mas a todos aqueles que nele crê não perecerão. Então, ser crente é não perecer nas concupiscências deste mundo, nas vontades da carne. É não se deixar levar com os desejos da carne, porque você acredita na mensagem da palavra de Deus, assim como também na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ser também uma igreja, ser igreja é ter o Espírito Santo dentro de si, que te guia, que te comanda naquilo que você deve falar, deve vestir e deve fazer. E olhando, apóstolo, para a igreja atual e também para os crentes, o que é que está errado? O que é que está a acontecer de errado na atualidade? Bom, a respeito dos crentes e a igreja na atualidade, o que está errado é porque a igreja e os crentes na atualidade, eles deixaram o verdadeiro ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e o ensinamento dos nossos apóstolos. Eles deixaram, abandonaram a verdadeira sã doutrina e começaram a se entregar à falsa doutrina, aos falsos ensinamentos, onde se você como pregador enviado do nosso Criador da terra e dos céus, que nós o conhecemos como Deus, assim como também o nosso Senhor Jesus Cristo, se você se posicionar para ensinar a santa doutrina à humanidade ou à própria igreja entrando num templo, você será apedrejado através de murmúrios, através de blasfêmias, em como que diz que dirão que ele está nos julgando, ele está a falar
coisas que estão nos oprimir. Não é assim como um pastor deveria ensinar. Ele deveria ser manso, deveria ser humilde, deveria saber carinhar as pessoas, não ser direto e falar tantas verdades conforme ele está a ensinar. Então, a igreja de hoje em dia, os crentes que nem são crentes, são camuflados como ovelhas, mas são lobos, mesmo sendo pastores, assim como também sendo crentes. Eles estão desviados da verdade, estão a seguir a mentira. E para se provar isso, veremos através do seu comportamento. Como é que, por que que o homem de Deus chegou a essa conclusão de que os crentes de hoje estão na mentira e também os pastores? Será que existe alguma evidência bíblica que nos mostra que realmente é o que está a acontecer na atualidade? Vou começar a abrir a palavra do nosso Criador. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, no seu versículo 19, para trazer mais entendimento aos meus queridos irmãos que nos assistem do lado de lá fora. Diz assim a palavra do nosso Criador: o que é ser crente? É crer na mensagem de Deus, conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é lhe ver, é lhe sentir, crer nele mesmo sem ter-lhe visto, crer que ele existe. E naquilo que estou a ler na palavra de Deus, isso devo crer e praticar. Diz assim a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: mas Deus estabeleceu uma base sólida, que permanece firme, e sobre esta base estão escritas estas palavras: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, e todos aqueles que dizem pertencer ao Senhor devem afastar-se do mal. O que acontece? Quando uma pessoa diz que eu sou um cristão, eu sou crente em Deus, eu sou a igreja de Deus, a palavra nos adverte que se você professa uma fé em Deus, deve abandonar o mal. Qual é o mal que a igreja atual, que os crentes atuais estão a viver? Por isso eles não são cristãos, são camuflados, são lobos camuflados de ovelhas. São pastores vestidos de ovelhas, mas por dentro ou nas suas ações são lobos devoradores. E que, se possível, sem usar de julgamento e condenação a ninguém, mas sim usar da verdade que possa libertar muitas pessoas, peço que acompanhem junto comigo essa meditação das Escrituras, porque a palavra de Deus diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que se alguém está em Cristo, permita-me entrar cá. O que é ser crente em Deus, em Cristo? Vamos visitar a segunda carta de Coríntios, capítulo 3. Se não for capítulo 3, vamos visitar capítulo 5. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que é ser igreja? O que é ser um crente ou um cristão? O que muitos não são. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, isso significa que há uma nova pessoa, há uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo é novo. O que acontece? Muitas pessoas dizem que eu já rezo, eu sou pregador, eu vou à igreja, eu evangelizo, mas elas ainda não deixaram o seu ego, ainda não deixaram as obras que eu, segundo a Bíblia, vou meditando. Esses versículos que eu estou a ler ainda estão a mostrar o que é ser crente em Deus e o que é ser igreja. Ser crente em Deus é ser uma nova pessoa, porque você acredita naquele que é santo. Compreendemos? Então, primeira carta de Pedro. O que é ser crente? Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Deus nos chama para uma vida santa. O que é crer em Deus? O que é crer em Jesus? O que é ser uma igreja? Ser crente, ser uma igreja, é receber aquele convite para um determinado lugar onde se fala da palavra de Deus. Como eu fui convidado para vir a este programa, para vir falar de Deus. Falar de Deus não é vir aqui cobrar dinheiro, não é vir aqui dançar, não é vir aqui
blasfemar contra o nome de Jesus não é vir aqui, não sei, fazer brincadeiras. Falar de Deus é vir trazer a presença do Espírito Santo que irá pairar sobre o teu coração e santificar o teu caráter em geral. Assim como você ouve falar de Deus em qualquer igreja na qual você tenha se dirigido, ou você é um pregador que prega essa mensagem. Então, ouvir a palavra de Deus, ela é verdadeira e pura para nos julgar dentro do nosso entendimento, nosso coração, nossos pensamentos, para tirar o pecado dentro de nós, porque a palavra de Deus, ela nos lava do mal. Então, quando você ouvir esta palavra, como diz Hebreus 3, versículo 7, que se hoje ouvir essa mensagem de Deus, esta palavra de Deus proclamada pelos pregadores, vocês devem se arrepender de todos os maus comportamentos e não terem um coração de pedra duro como os seus antepassados que ouviram as mensagens de Deus pelos profetas e eles negaram de seguir essa mensagem, porque não queriam ser santos. Então, tanto quem ouve, tanto quem prega, deve ser um cristão, uma igreja santa, porque a palavra diz que Deus nos chamou para sermos o que? Santo. Versículo 13. Por isso, esteja sempre alerta e saiba se controlar. Então, o que é ser um cristão? Um cristão é aquela pessoa que está sempre vigilante, como Jesus Cristo no Mateus 4, quando ele subiu para orar 40 dias e 40 noites de jejum, ele estava vigilante. Quando o diabo foi lhe tentar por 4 vezes, ele não caiu em tentação. Mas nós encontramos muitos crentes que nem são crentes, são descrentes. Muitas igrejas que nem são igrejas, são palhotas do diabo Satanás, transfigurados em igreja de Deus, mas não, são palhotas de Satanás, porque o que habita dentro deles é a obra da carne. Obrigado, apóstolo Felipe. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do João Júnior, que diz o seguinte: boa tarde, Massango, ao panelista, ligado de fomento, passando mal com gripe, melhorias, João. Temos aqui uma outra mensagem do Antônio John, que diz boa tarde, Mação, e parabéns pelo programa. Oliveira, boa tarde. Temos uma outra mensagem do pastor Telo Jaime André, que diz o seguinte: Massango, pergunta para o líder qual é a diferença entre crente e cristão. Qual é a diferença, apóstolo, entre crente e cristão? A diferença entre um crente e um cristão é que um crente, ele pode crer em qualquer coisa. Eu posso sair daqui até a Parás por saber de que tem muitos carros que vão a Zimpeto. Eu posso crer de que aqui vou pegar chapa. Eu posso parar no rechão primeiro andar, parar no primeiro andar ou no segundo andar, olhar que na fontinária estão a tirar água. E está a sair água, só tem uma pessoa, eu seria a segunda. Eu posso descer com a fé ou com a crença visível de que eu poderei tirar minha água e voltar para casa, porque a torneira ou a fontinária tem água. Então, e ser cristão é ser alguém que segue os mandamentos, é ser o pequeno Jesus Cristo, o pequeno Cristo. Ser crente é outra coisa. Até curandeiros crê. Crianças acreditam que quando chorarem sua mãe vai lhes dar alguma coisa. E ser cristão é ser uma pessoa convertida, onde o seu cristianismo afeta o seu caráter. Então, eu gostava de citar o que suja, o que mancha a igreja atual e os descrentes atuais que dizem que são crentes, mas não são. Por que eles não são? E você precisa saber dessas coisas. Você que se gaba de que você tem fé em Deus, você é um cristão, você é a igreja de Deus, você é um pregador. Mas, ouvindo essas mensagens que vou cá lendo, você precisa se examinar se você é ou não. Examine o homem a si mesmo, se está em Deus ou não, para que possa vir ao arrependimento. Estou lendo a carta de Gálatas, capítulo 5, no seu versículo 19. Diz assim: as obras da natureza pecadora são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual. Como que você diz que é um cristão ou é uma cristã? Como que você diz que é uma igreja? Se você é imoral sexualmente, não aguenta ficar sem se manter sexualmente, seja com uma menina ou seja com um senhor. Onde encontramos uma irmã que reza, seja é uma levita, é o que ela é na igreja, ou é um irmão que é o que é obreiro,
não sei se é pastor, é evangelista ou é um membro simples. Mas ele namora, não renunciou o namoro. Ela namora, ela beija, ela faz amor, ela faz sexo fora do casamento. Você não é igreja de Deus. Por quê? A primeira carta de Coríntios, capítulo 6, no seu versículo 12 em diante, a Bíblia nos ensina de que nós devemos fugir da imoralidade sexual. Imoralidade sexual é fazer sexo antes do casamento. É namorar, é beijar antes do casamento. Apóstolo, namoro cristão não existe também, tocou aqui no beijo. No namoro cristão não existe beijo? Beijar não é pecado beijar? Segundo a luz da Bíblia, não existe namoro cristão. Segundo a luz da Bíblia. Segundo a luz da Bíblia, existe noivado. O que é ser noivo ou noiva? Significa a pureza, a virginidade. Uma mulher, uma menina, uma adolescente, uma jovem que se casa com um homem sem nunca ter lhe beijado. O que é um beijo? Um beijo é como você pegar na ficha do ferro, ligar na tomada. A tomada fica por cima ou numa parede. Você liga a ficha do ferro e aquece embaixo, você engoma. E há que engomar mal e queimar a camisa. Então, o beijo, ele provoca certas forças no seu organismo, nos seus órgãos genitários. O beijo cria a lubrificação na mulher. O beijo cria mais intenções. O beijo é um sexo oral, em outras palavras. Então, antes de se casar oficialmente com aquela menina ou com aquele homem, você nem deve beijá-la, nem deve fazer amor com ela e nem deve apalpar o corpo dela. Isso está no Ezequiel 16. Antes de você casar com ela, dizer que esta é minha esposa, nunca deve tocar nela em como que diz que você lhe ama, começar a lhe preparar. Porque uma mulher, ela é fraca, como diz a Bíblia. Quando você lhe beija, vai começar a aquecer os vossos órgãos e vão exigir a prática do sexo. Então, segundo a luz da Bíblia, beijo é fornicação antes do casamento. Porque se beijo não é pecado, então eu posso levantar agora beijar o senhor Massango. Eu posso levantar-me agora beijar a apresentadora ali. Posso ir beijar minha vizinha. Posso ir beijar qualquer mulher que eu lhe encontrar, porque beijo não é pecado. Tudo que não é pecado temos que fazer. Então, sendo que beijo é errado, então não devemos beijar a ninguém antes do casamento. Existe uma passagem bíblica que diz que beijar é pecado, também namorar é pecado? Vamos no Ezequiel 23, no seu versículo 18 em diante. Assim também, se for para resumir, no livro de Gênesis 38, versículo 10 em diante, onde um certo jovem enamorou-se, ele namorou com o irmão de Jacó, com a filha de Jacó, a Dina. Então, estou a resumir. E tendo namorado com aquela menina, acabou dormindo com ela. Dormindo com ela, ele fez com que ela perdesse a virgindade. E os irmãos, os filhos de Jacó, Israel, não gostaram. Acabaram se vingando, porque ele não seguiu o regulamento da família, ou a tradição da família, que é ser noivo, ir se apresentar a cada família, se vão gostar ou não. E a Oula e Oliba, no livro de Ezequiel 23, fala de que ele já ainda é jovem. Ezequiel 16, versículo 15 em diante. Ezequiel 23, 1 em diante, até versículo 18 para mais avante. Fala de que eles namoravam ainda jovens, ainda adolescentes. E a vida do namoro delas para com vários homens que passavam por qualquer caminho que elas iam se apaixonando por eles, iam namorando com eles. A Bíblia diz que aquilo era um nojo. O namoro é um nojo perante a Deus. Porque no namoro, no Ezequiel capítulo 16, versículo 15 em diante, diz que é onde as meninas são apalpadas os seus seios. É onde as meninas crescem a quererem dormir com senhores grandes, onde ouvimos falar de 14 e com senhores de 30 anos, 40 anos, 50 anos. Por quê? Quando uma menina de 15, 14, 16 anos começa a namorar, nunca vai querer dormir continuamente com um rapaz dos seus 17 anos, 18 anos. Sempre vai querer os senhores com órgãos genitários grandes.
É no namoro onde tira-se gravidez. É no namoro onde engravida-se meninas e não se assume as crianças. Por quê? Ainda há muita imaturidade e não há responsabilidade no namoro, porque não há compromisso com ninguém. Namoro não é nenhum símbolo de compromisso. E o namoro não é uma preparação para o casamento? Não é uma fase onde as pessoas se preparam para casar? Namoro não é uma preparação para o casamento. Segundo a luz da Bíblia, namoro é uma prostituição. Se você quer se preparar para o casamento, usa a Bíblia. Veja o Isaac, filho de Abraão. Quando ele casou, não chegou de se preparar com a Rabeca. Foi tudo na vontade de Deus e na vontade do pai dele, Abraão. Veja o Jacó, quando ele casou com a Lia e com a Raquel. Não houve preparação no namoro, mas sim houve preparação no noivado. No noivado não há beijo, não há abraço que traz uma sedução, não há abraço que traz um calor nos órgãos genitais da mulher, assim como também do homem. Então, é como Maria, mãe de Jesus Cristo, não chegou de namorar com José. José é pai de Jesus. Apenas eles eram noivos. A Bíblia diz que Maria, quando ficou grávida, ela nunca tinha conhecido um homem. No sentido namoro, no sentido carícias, compreendemos, né? Então, palavra namoro, segundo a luz da Bíblia, no Gênesis 38, é só ler todos os versículos, em todas as versões. E no Ezequiel 16, 15 em diante, e Ezequiel 23, versículo 18 em diante, nas cartas dos apóstolos, diz que a fase do namoro chama-se fornicação, onde há prática do sexo, mortalismo. Em algum momento o apóstolo falou do noivado. No momento do noivado, será que o casal não pode se dar um abraço, não pode se dar um beijo, ou mesmo um selinho, apóstolo? A palavra do nosso Criador nos diverte o seguinte: tudo posso, mas nem todas as coisas que me convém fazer. Nós podemos até abraçar, mas se sabemos que nós somos fracos porque a carne é fraca, se eu sei de que como pastor posso abraçar muitas irmãs na igreja, mas se eu sei de que eu sofro com problema de tesão, desculpa a linguagem, desculpa, eu gosto de clarificar as palavras para abrir a sua mente e evitar andar nos maus caminhos. Se eu sei de que eu sou fraco, basta olhar para uma mulher, eu começo a viajar, começo a ficar excitado. Se eu tenho essa fraqueza, eu devo evitar olhar muitas mulheres. Ou qualquer mulher que seja bonita, tenha corpo grande. Se você sabe que é um pastor, é um pai na fé de certas mulheres na igreja, deve evitar abraçá-las, olhar muito para o seu corpo, se você sabe de que você sofre com problema de excitação. Então, é como no abraço à sua noiva. Você sabendo que você é um homem fervoroso nos teus órgãos, nos desejos, você precisa evitar lhe abraçar para não cair na tentação. Andar à distância, como o coronavírus, 1 metro à distância, para evitar apanhar a corona. Então, no noivado, não devemos abraçar, sabendo quem você é no corpo, para evitar provocar o corpo dela, assim como também o seu corpo, e acabarem já caindo em pecado. Digo naquilo que sou experiente. Sou casado hoje, mas passei de muitas coisas. O corpo é fraco e o próprio Jesus Cristo, ele nos disse isso aí, que o corpo é fraco. José do Egito, quando a mulher quis lhe abraçar, ele teve que fugir, porque sabia de que esta mulher é bonita. É como Davi, no segundo livro de Samuel 11, de tanto olhar para o corpo da Betseba, e a Bíblia diz que ela era tão bonita que ele não aguentou, preferiu matar um homem só para poder apanhar a parte íntima daquela mulher. Então, você, homem, nunca se banque de que você é forte ao ponto de abraçar tua noiva, caminhar com ela, lhe convidar para sua casa para lavar roupa, não se estender cama, você apreciar o corpo dela, começar a viajar, você vai cair no pecado. É preciso evitar. Apartai-vos de toda a aparência do mal. É uma aparência do mal noivos caminharem juntos no mato, no quarto, cinemas, nas noites. Isso pode levar vocês a acabarem dormindo juntos. Digo que eu mesmo tenho experiência para tal.
Homem de Deus, há aqui uma outra questão. Será que ah, os crentes de hoje em dia seguem os pontos que o homem de Deus citou aqui e que em algum momento afirmou que são recomendações da própria Bíblia? Também temos aqui uma mensagem do pastor Telo Jaime, que diz o seguinte: Massango pergunta ao líder se ele casou sem ter beijado. eh, Acredito que o homem de Deus também irá responder essa questão. Assim como digo que acabo de falar que tenho experiência desta área sentimental e o corpo é fraco. Eu como desde dos tempos do pecado, né? Sempre fui muito ativo na área de ser fervoroso no sangue, neste caso. Eu casei enquanto já conhecia o corpo da minha esposa. Isso porque a minha carne era tão fraca. Eu já vinha brincando. Para os que me conheceram, eu era um grande mulherengo. E quando conheci a igreja, eu pensava de que ia ser firme na fé ao nível de ir à cama, ir ao beijo após o casamento. Mas por causa daqueles encontros, evangelizar junto, ela vir, não sei, cuidar de mim em casa, não sei, de um lado para outro, eu não aguentei, acabei caindo. Por isso eu digo, é melhor vigiar. Afasta-se de tudo aquilo que pode tentar a cair no pecado. A Bíblia diz, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fuja do pecado, fuja da imoralidade sexual. Assim como também a Bíblia diz no Tiago 4, versículo 7, que fuja do diabo, ou resista ao diabo, e submeta-se a quem? A Deus. A tua noiva pode não ser Satanás, ou não ser um demônio, mas ela pode te influenciar você a cair naquilo que são planos de Satanás, a gente ver você a dormir com ela, a lhe beijar antes do casamento. Então, eu ter dormido com minha esposa ou me deitado com minha esposa antes do casamento, isso não vos diz respeito a seguirem pelo mesmo caminho, porque o caminho que eu levei, graças a Deus, Deus me deu chance de me arrepender. Hoje já aconselho aos outros, como fez o apóstolo Paulo no Tito, capítulo 3, onde ele diz, ensina sobre a necessidade de termos um novo estilo de vida, quando ele acaba dizendo que ele, antes de ter um novo estilo de vida, antes de estar em Cristo, ele era um matador, era adúltero, falou muita coisa. Então, eu, antes de ser apóstolo, era fornicador, era mulherengo, era bêbado, era moluene autêntico. Para quem me conheceu em Xaixai, em Mafalala, na Igreja Mundial também, dormia com mulheres de pastores, compreende, né? Mesmo estando na igreja, porque era antes do Espírito Santo me tocar. Eu espero que você não siga pelo mesmo mau caminho que eu segui. Ainda estava cego. Graças a Deus, hoje estou convertido. Por isso eu tenho a ousadia e a coragem de testemunhar a minha libertação e a verdade que eu conheço, que estou seguindo. Namoro é pecado. Fazer sexo antes do casamento gera morte espiritual, gera fraqueza na fé. E um dos pecados também que faz com que muitas igrejas e muitas irmãs que rezam não estejam na vontade do Espírito Santo as obras da carne da natureza pecadora são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, a sensualidade nas irmãs. As irmãs de hoje em dia não sabem vestir. Vão te pôr uma sainha bem decotada. Vão te pôr uma calça que desenha até a frente, mas é uma mulher. Parece que colocou uma coisinha ali à frente. Ele parece que colocou descartável de como ficam. Mas é uma mulher que vai à igreja. Você há de encontrar esposas de pastor, onde se vestir até desenhar o seu corpo, que você começa a viajar estando com ela em certos lugares, entre quatro paredes. Então, a sensualidade, a falta de modestia na vestimenta torna as irmãs mundanas, mesmo que se gabem, se julguem cristãs, profetisas, apóstolas, mas se não saberem vestir, faz de vocês mulheres prostitutas, porque estão a chamar a atenção, estão a convidar muitos olhos de homens cães, homens moscas,
que tudo aquilo que está exposto, sendo algo comestível, estão ali com os olhos para poderem comer. Então, muitas mulheres são mulheres de muitos homens por causa da sensualidade. Então, Apóstolo, Deus não olha para o coração. Será que é errado vestir desse jeito, tendo em conta que Deus só olha para o coração? Conseguimos ver até no livro primeiro de Samuel. de Samuel. É. A dizer que eu não me preocupo com a sua estrutura física, mas sim, eu me preocupo com seu coração. Não seria isso, o apóstolo? Graças a Deus que tocou o livro de 1 de Samuel. Cada livro, cada versículo, não devemos isolar um versículo para podermos, seja, nos santificar, ou seja, cometermos algum pecado, nos apoiando em certo versículo. Deus, ele olha para a roupa assim. A roupa pode escandalizar a sociedade. Vamos aqui no Provérbios, capítulo 7, versículo 10. Provérbios 7, versículo 10. Diz assim: a mulher saiu para se encontrar com ele, vestida como prostituta e cheia de más intenções. O que acontece? A roupa que quando você põe, homens entendidos como eu e como outros te chamam de maranza, te chamam de matarinha, te chamam de guavana, te chamam de prostituta. Através da roupa, nós podemos ter um nome. Como que se conhece um suega? É através da roupa apertada. Como que se conhece um rock? É através da roupa blind de um lado para o outro. Como que se conhece um rasta? É através do cabelo. Então, Deus, ele diz no Provérbios, capítulo 7, versículo 10, que há certas mulheres que se vestem como prostitutas por causa das sainhas, roupas de Samanta, roupas justas, roupas indecentes, e quando elas põem aquela roupa, elas até têm cara sem vergonha, elas até param no espelho, elas dizem, os gajos eu vou mandar parar trânsito, eles vão render com o meu matamelo, começam aí, olham para suas pernas aí, olham para suas maminhas, depois saem para a rua, vão para a igreja, quando chegam na igreja, sentam, abrem os pés assim, com a intenção de seduzir o pregador. Por isso, muitos profetas que são falsos, muitos pastores que eu mesmo conheço, trocam de mulheres na igreja, andam a dormir, engravidam irmãs nas igrejas. Eu conheço e já tentei advertir muitos pregadores através do adultério, ou da fornicação, ou da prostituição no meio da igreja. Às vezes, os que provocam os outros são essas irmãs que andam por sainhas. A roupa conta. No livro de Mateus capítulo 5, no seu versículo 22 a 27, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte, que se alguém olhar para uma mulher e lhe atentar, ele cobiçar em seu coração, automaticamente prostituiu-se com ela, adulterou com essa mulher. Como que às vezes nós podemos apreciar uma mulher? A maioria das mulheres que são apreciadas e são chamadas com certos homens que não se asseguram, não têm domínio próprio, são aquelas irmãs que mostram o seu corpo fora, mesmo estando vestidas, mas não estão vestidas. Então, às vezes elas escandalizam a humanidade, a sociedade, pela forma de como se vestem. Então, a vestimenta conta. Vamos também na primeira carta de Pedro, para dar a entender de que a roupa conta. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. A roupa conta, irmã, a roupa conta. Não se veste como prostituta, não. Tem que amarrar capulana, por saia. Minha esposa, se você está me assistindo em casa, aí nessa nossa plasma, aí nessa TV aí, ela sabe que ela tem que pôr roupa íntima, pôr cirola e amarrar capulana. Não é pôr aí roupa íntima, depois pôr saia, está a andar de um lado para outro. Sopra a ventania, levanta a saia, vê-se o corpo dela, não. Vamos aqui. Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Vou começar de versículo 3. Não são as coisas exteriores, como penteados exagerados, braceletes de ouro ou roupas finas. Compreendemos? A Bíblia se importa com a roupa do ser humano, seja do homem ou seja
de uma mulher. Eu como pastor, eu não posso pôr uma calça como pregador em que vai... eu já vi muitos pastores. Eles põem uma calça em que, nessa calça, aqui à frente fica um pouco assim, cuquá. Ele aí, em nome de Jesus, sai demônio, você é Satanás. Enquanto as irmãs estão atentas aqui. Eu, para me vestir, você há de me encontrar. Tenho essa calça, dentro da minha calça tenho 2 biquinos muito pequenos. Levo um mutin boy, aperto o gajo para baixo, amarro o gajo, parece brincadeira. Hein? Parece brincadeira. É calça essa aqui. É biquino. 2 biquinos apertados para este gajo aqui não escandalizar a igreja. Não são essas coisas que acontecem na atualidade. Os pastores não sabem vestir, estão a seduzir as nossas mulheres na igreja, mostrando a frente que eles carregam mais que outros homens. As mulheres também, mostrando seu corpanço, seduzindo a atenção de certos pastores, certas irmãs. A igreja precisa saber vestir, não com roupas apertadas, que devem ser usadas por vocês para que se tornem bonitas. Para ser bonita não precisa colocar mecha. Para ser bonita não precisa colocar tessagem. Para ser bonita não precisa se maquiar como galagala. Para ser bonita não precisa você pôr biqueiras. Vamos no livro de profeta Isaías, capítulo 3. Mas apóstolo, Amém. para ser bonita não há necessidade de trançar, não há necessidade de colocar salto, não há necessidade. Vamos ouvir à luz da Bíblia a respeito das vestimentas. O que Deus diz sobre a igreja atual, naquilo que elas se vestem. Isaías capítulo 3, versículo 16 diz assim: contra as mulheres de Jerusalém, o Senhor diz, as filhas de Sião tornaram-se muito arrogantes. A roupa fina, biqueiras, essas mechas, esses, não sei, colares que as mulheres brincam, batons que colocam, andam a fazer, torna elas arrogantes, que essas unhas de goia, de gato, unhas de matas chineses que andam a colocar nos dedos, torna a elas arrogantes, não ouvem ninguém, nem marido, discutem, não cozinham, lavam roupa, não tem higiene pessoal em casa, na igreja, é uma bagunça total. Continuando, o Senhor diz, as filhas de Sião tornaram-se muito arrogantes, andam de cabeça erguida, olham com desprezo, caminham com passos curtos e fazem ouvir o som dos braceletes nos seus pés. Por isso, essas coisas de essas irmãs colocaram o quê? Pulsela nos pés. Para Deus é pecado. Uma mulher colocar colar, pulsela onde? No pulso do pé. Deus não gosta. Continuando. Bracelete dos pés. Por isso o Senhor cobrirá de feridas as cabeças das filhas de Sião. O Senhor terá todo o cabelo delas. Naquele dia o Senhor arrancará das mulheres todos os seus enfeites, os anéis que elas usam nos tornozelos, os colares em forma de sol e de lua. Esses colares que colocam onde? Aqui, em forma de sol, de lua. É essas coisas que andam a colocar. Anéis que enchem os dedos. Eu vejo muitas mulheres no mercado, na igreja, tem muitos anéis nos dedos em cada lugar. Continuando. Pulselas e os véus, os lenços da cabeça, as correntes dos tornozelos, os cintos, os frascos de perfume e os amuletos, os anéis para os dedos e o nariz. Esse anel que colocam no nariz parece porcos, parece boi, parece vacas. Você encontra mulheres que vão à igreja, tem anel no nariz. Isso é um demônio. Isso é espírito da vaidade. Isso é falta da libertação, porque a palavra do nosso Criador condena essas atitudes nas mulheres que vão à igreja, nos homens que vão à igreja. Um homem que reza não pode ter brinco, não pode ter dreads. Um homem que reza não pode cortar punk. Um homem que reza, não estou a falar de mundano, não. Estou a falar de quem reza. Continuando. Em vez de andarem,
Continuando, os cintos, os frascos de perfume e os amuletos, os anéis para os dedos e o nariz, as roupas elegantes, as capas, os chales e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas cheirarão mal. Deus promete um mau cheiro nessas mulheres. Vaidosas. Desculpa a expressão. Vagabundas. Desculpa. Você é pregadora. Saiba vestir. Tire esses efeitos da mulher de Isabel. Tem muitos livros que provam de que a roupa conta para você ser cristã ou ser endemoniada, ou ser mulher perturbada, ou ser um homem de Deus. A igreja na atualidade está pervertida. Não há doutrina sã. Quando você abre uma igreja e diz, aqui nessa igreja uma mulher deve se vestir desta forma e daquela forma, ninguém vai ficar. É como eu sou líder, mas se eu te disser que nem um crente na igreja não tenho, você não vai crer. Só pode crer se você aproximar para ver de perto. Isso porque eu sigo a santa doutrina da Bíblia. Não sigo essas heresias, essas mentiras, essas igrejas modernas. A carta aos Romanos 12, versículo 2 diz, não vos moldeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. A igreja na atualidade, o crente na atualidade, ele gosta muito de seguir a moda. Tudo que está na moda, ele está a seguir. Isso não é ser crente, não é ser cristão. Apóstolo, falou dos cortes, falou de punk, falou da forma de vestir. E se nós formos a olhar para os pastores, os líderes atuais, nós veremos que fazem punk, fazem juba, cortam cabelo. E é normal também encontrar um profeta com dreads. Será que Deus não abre uma exceção para isso? Isso não era do Antigo Testamento? Por exemplo, na altura no Antigo Testamento, nós encontrávamos lá alguns homens com barba grande, com cabelos grandes. Será que hoje em dia os homens de Deus não podem fazer isso? E também, em algum momento, o profeta, o pastor, falou daquilo que acontece dentro da igreja e disse que não tem nem sequer um crente. Podemos afirmar que a igreja verdadeira, com a sã doutrina, não tem muitos crentes. E a igreja que não tem a doutrina verdadeira tem muitos crentes. Lê-se assim, portanto, a palavra do nosso Criador, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim, digo isto porque chegará o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir o verdadeiro ensino. Pelo contrário, para agradarem a si mesmas, elas vão se cercar de mestres que falarão somente o que elas querem ouvir. Elas se recusarão a ouvir a verdade e seguirão as lendas. O que acontece? A Bíblia, até também na segunda carta de Pedro, estou a resumir, estou a falar de que a igreja que ensina a verdade não tem aderência de pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas dos últimos tempos, pessoas com espírito da carne, espírito da vaidade, espírito maligno. Porque elas são insensatas, não querem ouvir. O que diz a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que esses tipos de pessoas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento verdadeiro, onde deve seguir a verdadeira santa doutrina. Na Bíblia existe a sã doutrina, e a sã doutrina é educar o perfil do homem, como o homem de Deus deve se apresentar. Onde nós temos no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 27. Levítico 19, versículo 27. E é dito também no Novo Testamento, porque muitos dizem que esse assunto de regra de cabelo, corte de cabelo, preparação do cabelo de uma mulher e tudo mais, é para o Antigo Testamento. Mas a palavra do Senhor tira do Antigo até no Novo Testamento. Peço que abram as vossas Bíblias ou possam anotar. Eu estou a falar de pessoas que se julgam crentes, cristãos, igreja, mas não são. Por quê? Eles têm esses comportamentos indecentes. Levítico 19, versículo 27.
Levítico 19, versículo 27. Diz assim, Levítico 19, versículo 27. Não arredondem os cantos não arredondem os cantos do cabelo, nem cortem os cantos da barba. Não façam cortes no corpo, em memória aos mortos, nem tatuagens na pele. Eu sou o Senhor. O que acontece? Deus, leia outras versões, ele proíbe fazer punk. Deus. Ele proíbe você cortar uma parte e deixar outra parte com o cabelo que é crescido como homem. Seja mulher, não deve fazer punk. Seja homem, não devemos fazer punk. Mas vejo muitos pregadores fazem tatuagens, fazem punks. Isso é uma abominação ao Senhor. Vamos na primeira carta aos Coríntios 11, sobre cabelo, porque muitos dizem sobre regras do cabelo é no antigo. Eu quero te pegar o antigo e o novo. Vamos. Primeira carta aos Coríntios 11. Primeira carta aos Coríntios 11. Primeira carta aos Coríntios 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no seu versículo 2 em diante. O uso do véu na igreja de Coríntio. Eu os elogio porque, vou caminhando, porque de mim em tudo e seguem todos os ensinamentos que eu lhes dei. Mas quero que vocês entendam que Cristo é o cabeça sobre todo o homem, e o homem é o cabeça sobre a mulher, e Deus é o cabeça sobre Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a sua cabeça coberta envergonha aquele que é o cabeça sobre ele. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, envergonha aquele que é o cabeça sobre ela. Pois é como a mulher que tem sua cabeça rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, é como se tivesse a sua cabeça rapada. Mas desde que é uma vergonha para a mulher cortar todo o seu cabelo, ou rapar sua cabeça, ela deve usar o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem de Deus e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. E o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer um véu na cabeça para mostrar que ela está debaixo de autoridade, e também por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher, porque como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. É certo uma mulher orar a Deus sem ter o véu na cabeça? Até a própria natureza ensina que é uma vergonha para o homem ter cabelo comprido. Mas o que diz a palavra? Não é correto nem para a sociedade, nem para a igreja de Deus. Uma coisa é a igreja do diabo, uma coisa é a igreja de Deus. Para a igreja de Deus não é correto. Por exemplo, o que fazem outras religiões, não vou citar o nome porque são tão crianças que não suportam minhas verdades. Não é correto colocar confium. Aqueles que oram com confium, com um turbante na cabeça, não é correto. Quer falar de Deus, homem, corta cabelo, não coloca confium nem chapéu, nem turbante. Mulher, eu vejo muitas irmãs que cortam cabelo, que fazem punks, não está correto, é uma vergonha. Um homem não deve ter cabelo grande, não deve fazer punk. Se quer outro capítulo, também posso, no Novo Testamento, eu posso abrir continuamente. Um homem não deve trançar cabelo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Não vos efemineis. Homens que se fazem de mulheres, colocam brincos, mas rezam. São guitarristas, tecladistas na igreja. Uma mulher não deve cortar cabelo. Uma mulher não deve orar a Deus sem lenço na cabeça. Apóstolo, temos aqui a nossa questão principal, o comportamento dos crentes
e da igreja ou das igrejas na atualidade. O que está errado, apóstolo? O que está errado continuamente na segunda carta aos Coríntios, vou resumir. Se for para ler, não tem problema. O que está errado na igreja atual, no caráter dos pastores, porque quando tocamos assunto igreja, devemos falar de pastores, profetas, apóstolos, bispos, diáconos, várias classes do ramo liderança. O que está errado é, você vai encontrar uma igreja onde o pastor distribui fitas vermelhas, amarelas, azuis para os fiéis. Isso chama-se idolatria, amuletismo. Ter fé num certo objeto. Você vai encontrar uma certa igreja onde lá tem muitos pregadores que, se porventura chama-se a igreja mãe, primeira igreja a existir na face da terra, ou em Moçambique, ou na face da terra, onde lá tem um Jesus Cristo na cruz, onde lá tem uma Ave Maria. A igreja não deve possuir estátuas, isso está errado. E vejo muitas pessoas correndo para ir rezar lá. Eu não rezo na igreja onde se dá linha, onde se vende água nas garrafinhas, onde se vende azeite, onde se vende água benta, onde se vende gravata do pastor, onde se vende vassoura ungida, lenço ungida. Está escrito onde na palavra do Senhor. Isso é um erro. Isso é um negócio. A igreja verdadeira deve se basear, a sua fé deve se basear em Jesus Cristo através da proclamação do evangelho do reino de Deus. Essas igrejas que andam de um lado para outro, cobram dízimo de 15%, 20%, 40%, 100%. Quem tem 1.000 metical, vem para aqui na frente, vem pegar um envelope de um propósito. Quem tem 500 metical, 5 reais, vem fazer propósito com Deus. Propósito do quê? O único propósito que Deus tem com o ser humano, com a igreja, é santificar a igreja. É salvar a igreja. Não é essas palhaçadas que andam nessas igrejas a vender, não sei, camisa, a vender uma badia, a vender, não sei, biquinos do pastor. Outras igrejas mandam os crentes comerem baratas, comerem capim para ser cabritos. Outros pastores exploram, tiram o seu esperma, colocam na garrafinha, dão às irmãs que não concebem para poderem tomar aquilo e conceber. Isso é tudo sujidade. Outras igrejas amaram chifungo, fazem uma pula-pula, vão à praia, ficam dia e noites a serem consagradas, para serem profetisas, para serem profetas. Isso é bruxaria. A igreja de Jesus Cristo não deve ter nada na cintura aqui. Pena que não posso mostrar minha cintura, porque já vou mostrar meu corpo, minha sensualidade. Mas queria te provar de que aqui não tem chifungo aqui. Aqui é só 2 biquinos e um cinto e calça. Acabou. Obrigado, apóstolo. Olhando para o tema de hoje, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Últimas considerações. Aconselho aos irmãos a meditarem muito na Bíblia e a saírem de todas as igrejas hereses ou pagãs, de mentiras, de muito amor ao dinheiro, e sirvam a Deus em espírito e em verdade. Eu não sigo essas mentiras e agradeço a Deus pela vida de todos que me assistiram. Se querem meu contato para ligarem, mandarem mensagem, virem conhecer aonde Deus tem me permitido eu congregar junto com os irmãos, meu número é 87 71 00 857. 87 71 00 857. Apóstolo Felipe, Deus abençoe o Bispo Pedro, entre outros irmãos, irmão Iraquiza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, apóstolo Felipe, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Acreditamos que nos próximos debates iremos receber outros líderes, outros pastores para falar em torno dos pontos levantados pelo apóstolo Felipe. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e também
podem seguir a minha página do Facebook, é Teofilósofo José Massango. Nosso muito obrigado a todos. Eu sou Teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Deus abençoe.